Fala galera, voltamos para mais um vídeo aqui no nosso canal de pai para filho. E hoje vamos falar sobre adultização. Viemos nos posicionar para falar um pouco de adultização. Mas antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e dê o like para que o YouTube possa entregar para mais pessoas. Bom, a adultização, ela é um termo que descreve a palavra que as pessoas às vezes confundem crianças com adultos. Às vezes elas acham que crianças têm que tomar atitudes que adultos tomam. Entendeu? Exatamente. Então, o que é a adultização em si? É uma criança querendo ser um adulto precocemente, tá? Mas ela falou sobre algumas atitudes, mas o tema ele é muito mais profundo, tá? Na prática, algumas atitudes de adulto, o que está rolando na internet, o que as pessoas estão fazendo com crianças, expondo elas para terem lucros financeiros, elas estão usando as crianças de maneira totalmente errada, galera. Expondo as crianças em situação de vulnerabilidade emocional, espiritual, tá? Expondo as crianças em situação de sensualidade, de erotização. Então vamos ter consciência, galera. Isso que eles estão, as providências que tomaram agora, é só uma das consequências que as pessoas deveriam tomar, né? Com certeza. Então vamos lá. Viemos através desse canal, tá? Pedir para que pais, mães, familiares possam se posicionar. E assim, também como jovens, crianças, né? Tenho minha filha aqui, de 13 anos, estuda em escola pública, sabemos que é um ambiente muito vulnerável para esse tipo de situação. Então isso vai muito além do que a gente vê na internet. É no dia a dia, é na sala de aula, é no pátio, é no recreio. São meninas de 13 anos querendo ser mulheres. E eu, pai, preciso me posicionar para que isso não aconteça, tá? Então assim, galera, rapaziada, pais, vamos se posicionar, tá? Vamos ser pais de verdade. Vamos avançar na nossa paternidade e que ela seja efetiva. Assim como ela está sendo para mim, que ela possa ser para você também. E ó, lembrando, galera, no vídeo passado eu falei que o relacionamento com a mãe dela não deu certo. Mas isso não significa que o nosso relacionamento de pai para filha não dê certo. Porque eu preciso melhorar como pessoa para que eu possa mostrar para ela que ela precisa melhorar também como pessoa. Agora eu pergunto para você, pai, o que você está fazendo para melhorar como pessoa? Para que seu filho possa ver, seguir os seus exemplos, seguir os seus caminhos, fazer, porque os filhos, como eu falei também no vídeo passado, os filhos não vão fazer o que você fala, eles vão fazer o que você faz. Então, o que você está desenvolvendo? Qual é a área da sua vida que precisa de um certo cuidado, de um certo capricho, para que o seu filho possa se espelhar, possa ver uma pessoa que desenvolve, sabe? Uma pessoa um pai que busca conhecimento, que busca sabedoria, que busca um relacionamento com Deus, vai gerar um filho que busca conhecimento, que busca sabedoria e que busca também relacionamento com Deus. Aqui nesse canal também vamos explicar o que é princípio, tá? Eu escuto muito o Thiago Brunet, não sei se alguém conhece, mas se alguém conhece, deixa aqui no comentário. É um cara muito usado por Deus, sabe? Ele fala muitas coisas que edificam a nossa vida, que nos leva a outros níveis. E com esse conhecimento, não só dele também, mas como outras pessoas que eu tenho como referência, tá? Porque eu preciso escolher no meu dia a quem eu dou atenção, se é num noticiário, se é num canal de entretenimento supérfluo, né? Uma distração, ou se é em coisas que vai edificar meus resultados, a minha fé, o meu relacionamento com a minha filha, o meu autoconhecimento, o meu crescimento pessoal. Entendeu, galera? Então, assim, esse é um cara que eu escuto bastante. Eu quero saber se você sabe o que é um princípio de verdade, né? Porque Deus fala na palavra dele que nós, cumprindo o princípio, ele nos honra com promessas. Então, galera, o que é um princípio de verdade?
você vai ver muitos princípios. Um livro só de princípios é o livro de Provérbios. Tá? Então, assim, em Provérbios você vai encontrar a palavra princípio e logo em seguida você vai ver uma promessa que Deus te libera. Então vamos lá. O que é um princípio de verdade? Existem 4 características que Tiago Brunet menciona nas palestras, nos cultos, onde ele prega, onde ele vai. Existem 4 características que definem um princípio. Primeiro, o princípio ele é atemporal. Ele serve tanto para hoje, quanto para ontem, quanto para daqui 1000 anos atrás, quanto para daqui 100 anos para frente. Ele é universal, ele serve para qualquer lugar. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na França, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Ele não tem lei que derruba um princípio. Não tem lei que derruba o princípio. Por exemplo, você cumpriu o princípio, você vai preso. Não, você não vai, porque não tem lei que derruba o princípio. E está escrito na Bíblia. Vou dar um exemplo. Honrar pai e mãe te dá longevidade. Tá? Então é um princípio. E tem um livro dele que chama Princípios Milenares, que são princípios que regem a humanidade. O amor é um princípio, a fé é um princípio. Por exemplo, se você quer ser uma pessoa próspera, você precisa cumprir o princípio da generosidade. Se você quiser ser uma pessoa de honra, você precisa cumprir o princípio da humildade. Se você quer ser uma pessoa forte, uma pessoa corajosa, você precisa cumprir o princípio da fé. E nesse vídeo eu vou especificar o que é o princípio da fé. Galera, a fé nada mais é. Deus diz em sua palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas vamos lá. Você cumprindo o princípio da fé, você vai ser uma pessoa mais corajosa, uma pessoa sem medo, porque ao contrário da fé, é o medo. Tá? Então existe a contrapartida. E cumprindo o princípio ou descumprindo o princípio terá consequências. Então, pais, vamos viver uma vida de cumprimento de princípios. Vamos voltar ao tema fé. Galera, quando você liga um jornal, quando você liga um noticiário, o que passa naquele jornal? São notícias de morte, são notícias de violência, né? São notícias de tragédia, são notícias ruins. Sabe o que vai acontecer com a sua fé? A sua fé, ela vai morrer de fome. Ela vai diminuir. E os seus medos vão aumentar e vão tomar conta da sua vida, dos seus resultados, dos seus próximos passos. Então tome cuidado com o princípio ou com a quebra de princípio da fé. Logo, quando você cumpre o princípio da fé, é quando você se posiciona. Sabe? Cumprir o princípio da fé é simplesmente você desligar a TV para aquilo que não edifica a sua fé. Cumprir o princípio da fé é você ligar e escutar uma palavra que vai te levar para o próximo nível, que vai te fazer ter coragem de avançar, de correr risco se preciso for. Então, pais, vocês precisam entender o que é um princípio, para entender qual é o próximo passo a ser dado. Vive uma vida de cumprir princípios para você ver o que Deus faz na sua vida. Eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de cumprimento de princípio. Tem uma questão também, e Tiago Brunet também falou, por que as pessoas dentro da igreja não prosperam? Algumas pessoas, tá? Algumas pessoas não prosperam dentro da igreja e olham para aqueles que estão lá fora, não são frequentadores, que não vão todo domingo, olha para aqueles que estão lá fora prosperando e fala, por que eu estou dentro da igreja, estou servindo meu Deus, estou cultuando, estou fazendo bem para os meus pastores e não estou prosperando com relação quanto a esse cara que está fora da igreja? Gente, é muito simples. As pessoas que estão fora da igreja estão cumprindo mais princípios do que aqueles que estão dentro da igreja. Então temos que tomar cuidado com isso. Às vezes você está dentro da igreja, só que você está descumprindo princípios, sabe? É fofoca, é falando notícias ruins, sabe? Você não tem que propagar más notícias. Você foi feito para exalar boas notícias, independente da sua situação em que você está, sabe? Você precisa praticar o princípio da fé. Seus resultados irão mudar
Com certeza. Quando eu cumpro o princípio da fé, eu me posiciono para que boas notícias possa entrar por aqui e possa entrar por aqui, eu automaticamente estou enchendo o meu coração de coisas boas. Eu posso te falar uma coisa? A boca, ela só vai falar aquilo que o coração está cheio. Então, o princípio da fé é o princípio que precisa de posicionamento, precisa de atitude. Você precisa se posicionar para praticar a fé. A fé vai fazer você avançar. A fé vai fazer você alcançar novos níveis, tá? Tanto na sua paternidade, quanto na sua vida conjugal, quanto na sua vida social, quanto na sua vida financeira, na sua vida física, na sua vida profissional, em todas as áreas da sua vida, o princípio da fé, ele é essencial. Então não deixe de praticar o princípio da fé, galera. É muito importante. Continuando a falar sobre princípios, gente, o livro de Provérbios é um livro que te instrui, que te ensina, tá? E é um livro maravilhoso, onde você, pai, precisa ter a prática da leitura diária, tá? O que é um relacionamento com Deus? Agora eu vou te falar. Você sabe o que é um relacionamento com Deus? Um relacionamento de pai e filho, um bom relacionamento conjugal de marido e mulher, um relacionamento saudável de amigos, é um relacionamento onde eu consigo falar para ela e consigo escutar. E vice-versa, ela consegue falar comigo e ela consegue me ouvir também. Galera, isso é um relacionamento. E esse relacionamento, ele precisa ser diário, acima de qualquer coisa, com Deus. Sabe? Quando você escuta o que Deus está falando com você, é através de pregações, é através da palavra, é através de pastores, é através de pessoas. Deus, se ele quiser, ele fala com você de multiformas, tá? E o que é nós falando com Deus? A gente vai falar com Deus através das nossas orações. Gente, é simples assim, não tem segredo, não tem receita, não tem remédio. O remédio é esse. É você fazer uma boa oração, não precisa falar palavras bonitas, você precisa ter um coração sincero, arrependido. Somos pecadores? Sim. Somos falhos? Sim. Diariamente erramos. Mas Deus não quer pessoas perfeitas, Ele quer pessoas arrependidas. E o livro de Provérbios, ele nos ensina a ter temor a Deus. Gente, vou ler Provérbios 15:33 para vocês terem uma ideia. O livro de Provérbios, ele é carregado de princípios e promessas. Provérbios 15:33 nos diz que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Peraí. O temor ao Senhor é a instrução da sabedoria. Quer ser uma pessoa sábia? Quer ter sabedoria? O temor do Senhor é a instrução, é o princípio da sabedoria, é a promessa que você recebe. E precedendo a honra, vai a humildade. Gente, então assim, você quer ter honra? O que precede a honra é a humildade. Foi o que falamos agora há pouco. Você quer ser uma pessoa de honra? Você precisa praticar o princípio da humildade. E vocês precisam reconhecer Deus como vocês reconhecem seus próprios pais. Porque, tipo, se seu pai fala assim, ô Sara, você vai reconhecer, porque você já conhece, você sabe que ele fala com você e você já conhece a voz dele. E é a mesma coisa com Deus. Deus, tipo assim, ele não vai chegar e você vai falar com você. Você tem que interpretar as coisas, tipo assim, saber que Deus está falando com você através de qualquer coisa. Então, galera, o que ela quis dizer é que o relacionamento com Deus, sendo diário, íntimo e sincero, vai fazer você identificar quando Deus está falando. Qual é o próximo passo a ser dado? Sabe por quê? Porque Deus, ele já sabe dos seus próximos passos. Deus sabe de conversas que você não tem acesso. Deus sabe de estar em rodas de pessoas que estão falando ao seu respeito. Se você não tiver um relacionamento íntimo com quem sabe o que estão falando de você, como que você vai avançar? Você vai abrir seu coração para qualquer tipo de pessoa. Você vai falar coisas que não deveria falar para o primeiro que vir na sua frente, e talvez essas pessoas vão fazer fofoca com o seu nome.
E isso vai bloquear os seus resultados. Então, o relacionamento com Deus te dá a sensibilidade de entender qual o próximo passo. Foi o que ela falou, ela deu um exemplo, um perfeito exemplo, eu acho. Quando ela me grita lá da esquina, eu reconheço que é a Sara. Por que eu reconheço que é a Sara? Porque eu escuto a voz dela todos os dias. E assim é com Deus. Você precisa ouvir a voz dele todos os dias. Para quando ele quiser falar com você, seja das multiformas que ele quiser falar com você, você vai entender, você vai interpretar. É ele que está dizendo algo para você. Então, galera, o livro de Provérbios é um livro de promessas atrás de promessas. Princípios que precisam ser cumpridos. Então, pais, vamos nos posicionar, sabe? Vamos anotar quais são as áreas da nossa vida que precisamos avançar. Você não nasceu por acaso. Você tem um propósito. Você tem um destino. Você tem um lugar aonde chegar. Deus não te fez para você se virar, sabe? Deus te fez foi para que você possa cumprir o seu propósito. Então, logo, se você cair em distrações, você muitas vezes não chega aonde você precisa chegar. E o que são as distrações? Analise você, com quem você está andando, se essas pessoas estão te levando para caminhos onde vai te dar próximos passos, subir os seus níveis. Em todas as áreas, não falo da financeira, eu falo da área espiritual. Seus amigos te levam para Jesus, sabe? As áreas financeiras, seus amigos te ensinam a você cuidar do seu dinheiro, sabe? Seus amigos te colocam em lugares estratégicos onde seus resultados vão melhorar, sabe? A parte física, as pessoas a área física, as pessoas que estão com você, está te incentivando a você cuidar do seu corpo, porque o seu corpo, ele é templo do Espírito de Deus. Ele é templo. Não é para você, não é para você se acabar em vícios, sabe? E uma coisa eu estava falando com ela sobre a depressão, o estresse e a ansiedade. A depressão é excesso do passado. A ansiedade é excesso do futuro. Nem aconteceu, você já está preocupado. E o estresse é o excesso do presente. Então, galera, a depressão, você está remoendo algo que já foi, que Deus já falou, que já foi no mar, caiu no mar do esquecimento. E você está lá atrás sentindo isso e trazendo para os novos relacionamentos de hoje em dia. A ansiedade, excesso do futuro, nem aconteceu. Você já está sofrendo. Você já está remoendo, sabe? Você já está ansioso, afoito. E o estresse é excesso do presente. Então, quer dizer, se você não cuida da sua depressão, se você não resolve aquilo que ficou lá atrás, perdoar, seguir em frente, sabe? É deixar o que está lá atrás, que ficou para trás, lá. Não trazer agora. A ansiedade. Deixar que as coisas aconteçam. Fazer a sua parte, cumpra princípios, que Deus se encarregará do resto. Você vai, com certeza, cuidar do seu presente. Sabe? Você vai ter um estresse mais equilibrado. Não que o dia a dia seja fácil, né? Sabemos que os estímulos para sermos pessoas estressadas são altíssimos, mas existe uma solução. Haja com responsabilidade, ver o que você está andando, com quem você está andando, com quem você está falando. E, gente, aqui no canal é a mesma coisa que meu pai faz comigo. Todo dia a gente tem um tema novo para estudar. A gente sempre aprende muitas coisas juntos. Todos os dias a gente está tentando buscar novas coisas, né? Então, galera, o intuito desse vídeo é para mostrar para vocês, pais, que precisamos nos posicionar e buscar conhecimento, sabedoria, maturidade. Você sabe o que é maturidade? Maturidade nada mais é do que fazer o que precisa ser feito. Então, galera, você vai encontrar muitas pessoas com uma idade avançada fazendo o que quer. Criança faz o que quer. Nós, pais, homens, adultos, pais de crianças que estão neste mundo, nessas escolas, onde os estímulos para adultização é muito intenso.
Precisamos fazer o que precisa ser feito. E muitas vezes o que precisa ser feito é algo que vai nos desconfortar. Então, galera, escuta isso. O princípio da maturidade é fazer o que precisa ser feito. E galera, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e dá o like para que o YouTube possa entregar para mais pessoas e mais pessoas possam ser alcançadas com essa nossa mensagem que carregamos. Aqui é o nosso canal de pai para filho, mostrando que independente das situações conjugais, das situações sociais, independente da distância, vamos mostrar em alguns vídeos nossos também que vivemos um pouco distante um do outro, em quilômetros, né, de distância. Isso não impediu a minha paternidade efetiva, não impediu o nosso relacionamento saudável, a minha instrução. Só que de lá do outro lado eu sabia que eu precisava fazer o que precisava ser feito. E foi o que eu fiz. Eu busquei sabedoria, eu busquei esse conhecimento, eu li muitos livros. Então, todas as vezes que eu ia me comunicar para ela, eu me comunicava com aquilo que eu me alimentava. E eu me alimentei de coisas boas. Foi de relacionamento com Deus, foi de boas notícias. Eu disse não para notícias ruins. Então, gente, vamos avançar. E até o próximo vídeo. Um beijo!